de que candidato está mais próximo? O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. Eleições presidenciais. São 11 horas e as mesas de voto já estão abertas desde as 8 da manhã. Carla, são chamados a votar 11 milhões de portugueses e há candidatos que, como já fomos ouvindo aqui ao longo desta manhã, já exerceram o direito de voto. Caso de António José Seguro, diz ter votado com emoção e com esperança no futuro de Portugal e acredita também no bom senso dos portugueses. Eu acredito que os portugueses vão mobilizar e vão votar, porque cada um vai querer decidir e contribuir para o futuro do nosso país. E, portanto, eu acredito no bom senso dos portugueses e também acredito que os portugueses não vão desperdiçar esta oportunidade para decidir, do seu ponto de vista, qual é o futuro do nosso país. Estou muito confiante que os portugueses vão participar. António José Seguro, confiante na participação, isto depois de esta manhã ter já votado nas Caldas da Rainha, apela à mobilização para que não sejam outros a escolher por quem decide não votar. Também João Coutinho de Figueiredo já votou. Fê-lo em Lisboa, acompanhado pelo filho e Planeta, diz estar confiante e otimista para logo à noite. O meu estado de espírito é de grande otimismo, confiança, o dia está magnífico, eu gosto muito de eleições, é o dia em que a democracia se torna viva, que as pessoas escolhem o seu futuro e não há melhor ocasião para escolher o futuro do que um dia como este. E particularmente porque aquilo que está em escolha em Portugal hoje para um Presidente da República é algo importante para as pessoas, portanto o apelo é: venham votar. O apelo de João Coutinho de Figueiredo depois de esta manhã ter votado na Escola Básica Marquesa de Alorna, em Lisboa. O candidato diz que espera uma queda grande da abstenção. E Carla, ouvimos também António Filipe, que deixou um apelo de honra ao voto. O candidato apoiado pelo PCP votou em Loures, onde pediu aos portugueses para honrar o direito de voto. António Filipe diz que está de consciência tranquila e orgulhoso da campanha que fez. Fiz uma campanha honesta, com seriedade, com convicção, dizendo aquilo que, procurando estar próximo das pessoas e dos seus problemas, dizendo aquilo que, do meu ponto de vista, aquilo que é necessário para o país, e estou de consciência tranquila e amanhã estarei aqui com a mesma convicção com que estou hoje. Está tranquilo? Como é que vai passar a tarde? António Filipe, depois de votar no Centro Escolar da Fonte da Santa, em Loures. Já Catarina Martins também já votou e destaca o dia importante para a democracia. A candidata votou esta manhã no Porto. À saída, falando aos jornalistas, lembrou Maria de Lourdes Pintacilgo que faria hoje anos se fosse viva. Foi com a democracia que as mulheres conquistaram o direito ao voto universal. Este é um dia muito importante. A primeira mulher que se candidatou à presidência da República foi em 1986, Maria de Lourdes Pintacilgo, que faria hoje anos, aliás, é um dia em que a assinalamos. É um dia que é muito importante ir votar e sim, é um dia que deve ser de celebração dos direitos de toda a gente, dos direitos de toda a gente a participar da democracia e a escolher como é que quer que seja o futuro de Portugal. Um dia muito importante, diz Catarina Martins, depois de ter votado esta manhã na Escola Básica Eugénio de Andrade, no Porto. Espera que os portugueses votem. Lembra que é um direito que deve ser exercido. Ao longo desta hora das 11 está previsto, é a indicação avançada pelos candidatos, está previsto que votem Marcos Mendes e Jorge Pinto, exatamente por volta desta hora, 11 da manhã. Daqui a pouco, por volta das 11h30, será a vez do candidato André Pestana. E o primeiro candidato a votar esta manhã foi Humberto Correia e Carla fê-lo em Olhão. E diz que a vitória já está conseguida à saída da mesa de voto. Humberto Correia sublinha que o principal objetivo que tinha já foi atingido. A minha vitória já está atingida. Eu atingi o meu objetivo, que era concorrer e conseguir. Os portugueses têm que ter orgulho de ser português. E faço um apelo ao povo português, que é: sigam sempre o caminho do bem, que esse é o melhor caminho e é o caminho que eu sigo.
O apelo deixado por Humberto Correia, num registro captado pela RTP Notícias. Com este apelo, foi ele o primeiro a votar esta manhã, o candidato que fez parte da campanha vestido de Dom Afonso Henriques. Votou também já esta manhã, a Norte, o primeiro-ministro nestas eleições presidenciais. Em Espinho, Luís Montenegro, acompanhado pela mulher, admite que a abstenção pode diminuir de forma clara e sublinha que é muito importante por parte dos portugueses participarem na escolha do próximo Presidente da República. Tenho uma expectativa positiva acerca disso. Creio que esta é uma eleição altamente disputada, com muitos candidatos e com um interesse, eu diria, acrescido face às anteriores relativamente aos resultados e à imprevisibilidade desses mesmos resultados. Portanto, é natural que possa haver também maior atrativo para que haja uma grande participação, e é importante que haja, porque esta é uma decisão soberana dos portugueses. Luís Montenegro, depois de ter votado em Espinho, a destacar a importância da ida às urnas. Montenegro diz que o Presidente da República é um elemento-chave no equilíbrio do país. O Primeiro-Ministro não quis falar sobre a questão da ameaça de novas tarifas dos Estados Unidos, porque diz que não quer ofuscar a importância deste dia. E vamos ouvir agora, Carla, Jorge Pinto. Jorge Pinto, que também já acabou de votar, vamos ouvi-lo através da CNN. Quando vamos decidir o Presidente da República para 5 anos, com tantos desafios internos e externos, é importante que os portugueses votem massivamente, votem em consciência. Da minha parte, muita tranquilidade, muita felicidade, sentimento de dever cumprido e de consciência tranquila por ter conseguido ou ter trabalhado para isso e levar o debate, marcar a agenda com debates que interessam aos portugueses, e agora, com toda esta informação, que os portugueses votem livremente é tudo o que eu posso esperar. Nos últimos 15 anos... É uma sensação de dever cumprido, depois desta campanha difícil e longa. Longa, mas dever cumprido, porque aquilo que me tinha comprometido no início, de fazer campanha pela positiva, de marcar agenda com temas que interessam efetivamente os portugueses, de elevar o debate, acho que foi conseguido. Tendo sido conseguido, agora é evidentemente dever dos portugueses explicar e decidir o seu voto, e então também, com isso, ajudar a decidir quem vai ser o próximo Presidente da República, repito, num tempo incerto, com grandes desafios nacionais e internacionais, daí também a importância desta eleição. Nos últimos 15 anos. Sente que também, por isso, tem uma mensagem a passar ao vir votar aqui na sua terra natal? Também, repare, aquilo que quero dizer, que tenho dito ao longo da campanha, é que a República somos todos nós, que a democracia somos todos nós, que não há líderes provinciais, que não há quem venha salvar a nossa República se não estivermos nós todos a querer lutar por ela diariamente. É isso que quero dizer também com esta campanha, é isso que tentamos fazer com esta campanha, e repito, com tudo isto em cima da mesa, os portugueses são soberanos, respeito a sua inteligência, irão certamente votar de acordo com as suas consciências, e é isso que interessa também. Nos últimos 15 anos a taxa de abstenção tem sido superior a 50%. Acredita que esta tendência pode agora alterar-se? Acredito, espero que sim. Repare, com esta eleição, com tudo que está em cima da mesa, com a panóplia de candidatos que há, que somos vários, acho que é um bom sinal, não é um mau sinal. Há muitas opções, há muitas coisas em causa também, e as pessoas com tudo isto provavelmente vão ser mais mobilizadas, vão ter mais vontade de votar, e espero que assim aconteça, porque baixar as taxas de abstenção é um bom sinal para a democracia, independentemente, deixem-me que vos diga também, daquilo que depois for o resultado. Nós não podemos querer que as pessoas participem e depois acusá-las pelo seu sentido de voto. Aquilo que nos compete e aquilo que tentamos fazer com a minha candidatura foi mostrar às pessoas que há uma alternativa, que há um sentido de voto diferente para melhor, e dar-lhes essa possibilidade de voto. E esperamos agora que as pessoas, com toda esta informação, votem então de acordo com as suas consciências. E o que é que vai fazer? Então com o essencial das declarações. Jorge Pinto, acompanhamos em direto as declarações do candidato à presidência da República através da CNN, a dizer que tem um sentimento de dever cumprido. Fez também uma espécie de balanço da sua própria campanha eleitoral, dizendo que elevou o debate e marcou a agenda. Isso, Carla, vamos a Paulo Raimundo Vamos ainda a Paulo Raimundo. Estamos a ver que Exato. Marcos Mendes Isto é sempre muito imprevisível, porque estamos à mercê daquilo que nos chega através das televisões, dos nossos repórteres que estão a acompanhar os candidatos presidenciais. Estamos aqui a ver, através das imagens que nos chegavam da televisão, neste caso da SIC Notícias, que Luís Marcos Mendes, um dos candidatos, também já votou e, portanto, deve estar aqui para breve ao nível de declarações. E temos por lá a nossa repórter
Beatriz Félix, mas se calhar seguimos... Fazemos um compasso de espera, porque estamos a ver como o Marcos Mendes ainda está a cumprimentar alguns dos eleitores ao longo deste corredor. Vamos ter a oportunidade, creio ainda, de ouvir o secretário-geral do PCP. Já lá vamos. Vamos agora a Paulo Raimundo, que também já votou e fala num dia feliz. Diz que é sempre um dia feliz quando se pode fazer opções de voto. Diz também que o presidente eleito deve, acima de tudo, defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição, e deixa também uma palavra a todos aqueles que estão a garantir o funcionamento deste dia eleitoral. É um esforço muito grande. Nós estamos a votar aqui às 9 da manhã, sensivelmente as pessoas já estão aqui desde as 6h30, 7 da manhã e vão ficar até à noite, e portanto uma primeira palavra para eles. E como disse, um dia feliz porque quando nós podemos vir votar, depois de tantos anos para garantir esse direito, e podemos sair da urna, neste caso eu, com uma consciência completamente tranquila, de que estou a fazer tudo para que a vida melhore, é um dia feliz, naturalmente. À noite logo se vê. Paulo Raimundo a dizer que o dia é feliz, à noite logo se vê. Ele votou na Escola Básica de Alhos Vedros, na Moita, onde estão inscritos cerca de 2.400 eleitores. Agora sim, Beatriz Félix, a repórter do Observador, que acompanha a votação de Marcos Mendes, ele já fala, Beatriz. Isso mesmo, já fala, vamos escutar. E o apelo que eu faria era para uma grande participação nesta eleição. E, portanto, fazendo com que as pessoas vão votar e fazendo com que a abstenção possa baixar. Acho que há todas... Estou confiante, eu estou sempre confiante nesse sentido. De resto, estou nesta eleição muito confiante. Estou confiante no resultado da minha candidatura, estou confiante numa boa participação eleitoral, estou confiante que a abstenção baixe, até por uma razão que há nestas eleições de que não havia tanto em anteriores eleições, que é a situação internacional. A situação internacional é muito difícil, como toda a gente sabe. Talvez nunca tenha sido tão delicada como hoje. E eu acho que isso é mais um bom motivo para levarem as pessoas a votarem em defesa do seu país. Dr. Marcos Mendes acredita que foi esclarecedor, que as pessoas percebem mesmo essa importância, foi esclarecedor a toda a campanha? Acho que foi dentro do possível. Todos nós teremos certamente razões de queixa, mas isso agora não interessa. Como é que será o seu dia? O meu dia normal. Dia normal. Primeiro, preciso de descansar, porque a campanha foi muito violenta. Já descansei ontem um pouco, mas ainda não chega. Ainda vou continuar a descansar hoje. Necessário para uma segunda volta? Sim, isso já o disse na sexta-feira e volto a dizer, na minha cabeça está essa ideia. Mas os portugueses é que decidem. Sabe que eu sou muito claro a esse respeito. Eu tenho um grande sentimento de humildade democrática e um enorme sentimento de respeito pelos portugueses. Acho que os portugueses têm, de um modo geral, um grande sentido de bom senso e de equilíbrio a votar e, portanto, respeito absoluto pelo voto dos portugueses. Por volta tá? de que horas é que vai para o hotel? Fim da tarde, 6h30 da tarde, por aí. Ok? Obrigado. Bom dia. Ficam aqui as declarações de Luís Marcos Mendes, o candidato presidencial apoiado pelo PSD. Tranquilidade e confiança são as palavras de ordem destas declarações, em que o candidato presidencial diz ter confiança na diminuição da abstenção, confiança nos portugueses que se dirijam às urnas de voto neste dia de eleições presidenciais, numa altura também marcada por algumas novidades em termos internacionais, o que provavelmente fará com que os portugueses se dirijam com mais vontade às urnas. São estas as palavras de Luís Marcos Mendes, que só mais à tarde se vai dirigir para o quartel-general, onde daí vai acompanhar a par e passo a noite eleitoral. Para já, um dia tranquilo e já preparado para a segunda volta das eleições. Declarações acompanhadas pela repórter do Observador, Beatriz Félix, com Marcos Mendes a falar com humildade democrática, a apelar uma grande participação eleitoral neste dia, muito confiante de que a abstenção vai de facto baixar, mas também confiante nos seus próprios resultados. Marcos Mendes recorda aqui a situação internacional, lembra que é muito difícil e é por isso um motivo acrescido para que os portugueses votem hoje, neste dia 18 de janeiro.
E Paulo Rangel também já acabou de votar no Porto e, ao que parece, Carla, prepara-se para prestar também declarações aos jornalistas. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, numa altura em que as questões internacionais são de facto muito importantes, com a questão das tarifas novamente sobre a União Europeia, Paulo Rangel fala, vamos ouvi-lo através da SIC Notícias. Que, aliás, teve um papel até na oposição ao antigo regime, mas depois na nova Constituição, de uma relação direta com o Presidente da República. E, portanto, evidentemente que, seja pelos poderes que tem no plano interno, seja justamente pelo lado de representação externa e de comando supremo das Forças Armadas, a escolha do Presidente da República é fundamental e, portanto, obviamente que este é um dia muito importante para todos os portugueses. Acha que a campanha foi esclarecedora nesses assuntos? Bom, as campanhas são o que são, não é? Portanto, evidentemente que eu acho que houve grande oportunidade de debate, mas foi uma campanha muito longa. Isso faz com que, obviamente, às vezes as pessoas se cansem um pouco. Agora, eu devo dizer que eu acho que os portugueses estão muito conscientes, especialmente quando é isso que mostram as regularidades, se quiser, a frequência, quando muda o Presidente, normalmente até agora tivemos sempre Presidentes reeleitos e, portanto, este é um momento de mudança do Presidente, que há uma maior atenção, por isso também é normal que esta fosse uma campanha mais longa e mais vivida. Hoje é dia de eleições e há aqui algumas limitações ao que podemos dizer, mas tenho que lhe perguntar se Portugal vai apresentar alguma posição sobre o que Donald Trump disse sobre a tomada da Groenlândia, basicamente. Obviamente que, especialmente ontem e hoje, alguma contenção por parte do Governo se impõe, mas a nossa posição quanto a essa questão foi expressa pelo Governo a 23 de dezembro, foi depois uma declaração até muito mais compreensiva, articulada, não apenas com os parceiros da União Europeia, mas com outros parceiros europeus, e, portanto, enfim, a nossa posição é conhecida e com certeza não se vai alterar. Agora, aquilo que eu posso dizer e que devo dizer é que o Governo português está a acompanhar, eu diria, a par e passo, quando digo a par e passo, é em concertação com todos os seus parceiros, estes desenvolvimentos internacionais, vários, que aliás têm ocorrido com alguma frequência nos últimos tempos, mas em particular, enfim, houve 2 ou 3, eu diria, posições tomadas neste fim de semana que o Governo português acompanha, eu diria, ao minuto, se posso dizer assim. Não queria estender mais, como digo, a posição é conhecida, portanto não é difícil saber qual ela é, mas essencialmente nós estamos em concertação com os nossos parceiros europeus e, geralmente eu, com os meus homólogos e com as instituições europeias e, portanto, evidentemente... E continuamos na cidade do... Estamos com Paulo Rangel, estávamos a acompanhar as declarações através da SIC Notícias que passou e nós acompanhamos também agora a necessidade de ouvir Nuno Melo, que é presidente do CDS e também o Ministro da Defesa. Escolher quem entendem melhor está à altura do desempenho destas funções. Uma pré-campanha que começou bastante cedo, debates televisivos com um número recorde de 11 candidatos. Acha que o espaço que ocupou esta campanha eleitoral fez com que os portugueses se debruçassem mais e se interessassem mais por estas eleições ou terá um resultado oposto? Qual é a sua expectativa? Há temas que eu gostaria de ter visto discutidos nesta campanha, do ponto de vista substantivo. Em certos momentos eu assisti a uma campanha que mais parecia uma campanha para umas eleições legislativas. E um Presidente da República não serve para isso. Seja como seja, enfim, só não está informado neste momento a propósito do essencial dessas escolhas quem não queira. Porque foi muito grande a cobertura mediática, também no espaço televisivo, e independentemente dos temas, os portugueses puderam ter essa percepção. E este apelo deve ser sempre contra a abstenção, pelo voto, porque estas não são umas eleições menores, muito pelo contrário. E por isso, enfim, gostava de reincidir nesse apelo. Saiam de casa, vão votar, cumpram este seu dever, que é absolutamente democrático. Assinalam também estas eleições no fim do ciclo, neste caso 10 anos de Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente, ainda em funções, dizia que o sucessor iria ter um mandato muito mais desafiante. Concorda com esta visão do Presidente da República? Eu acho que o atual Presidente da República viveu ciclos políticos também muito desafiantes, enfim, do Covid, no plano
global, intervenções externas militares, várias eleições. Nós, num curto espaço de tempo, tivemos que disputar muitas eleições. Eu não diria que o mandato do professor Marcelo Rebelo de Sousa tenha sido fácil, muito pelo contrário. Agora, quem lhe suceda terá também, desde logo do ponto de vista geopolítico, um mundo em mudança, em ritmo muito acelerado, e tem que também, por isso, estar à altura das suas funções. Portugal precisa de estabilidade para, com estabilidade, enfrentar todos esses desafios. Mas a política é feita disso, é sempre muito dinâmica, com muitos acontecimentos, hoje muito rica, uma vez mais, mas experimentar, enfim, há candidatos que certamente darão conta desse desígnio e estarão à altura desses tempos. Acredita que daqui a 15 dias haverá novas eleições? Enfim, diz a intuição, avaliadas também aquelas que são as análises e os estudos de opinião que no espaço televisivo também têm sido apresentadas, enfim, tudo aponta que teremos uma segunda volta. A discussão política não é má, mas já vai sendo tempo de pararmos com eleições e podermos fazer tudo o resto. Em muito poucos anos foram muitas eleições seguidas. Os portugueses estão cansados de campanhas, estão cansados de eleições. É tempo de governar, é tempo de exercer outros magistérios, também na presidência da República. Possa o fim deste ciclo dar-nos tempo eu diria, tempo extenso, sem campanhas políticas e sem confrontos político-partidários. Muito obrigado. Nuno Melo, a falar aos jornalistas depois de ter votado no Porto, a falar de uma campanha presidencial que foi muito semelhante a uma campanha legislativa e a deixar a indicação de que o apelo ao voto é muito importante, não se referindo concretamente às questões internacionais, mas dizendo que os próximos anos serão muito desafiantes. E nesta eleição presidencial é expectável, Carla, que a abstenção desça em relação ao último ato eleitoral. Em 2021 registou-se a maior abstenção de sempre em eleições presidenciais. Mais de 60% dos eleitores não votaram na reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa, sendo que, em todo o caso, estamos a falar de um ato eleitoral muito atípico. Estas eleições foram realizadas no momento mais grave da pandemia de Covid-19. Houve várias limitações ao exercício do voto. O número de votantes há 5 anos é também justificado pelo recenseamento eleitoral automático dos imigrantes, uma alteração à lei em 2018 que acabou também por complicar o processo. Se retirarmos esse período excepcional de 2021, olhando para as taxas de abstenção em eleições presidenciais no pós-25 de Abril, a mais alta foi em 2011, estávamos também numa reeleição, a reeleição de Aníbal Cavaco Silva. Nessa altura, 53,56% dos eleitores não foram votar. Luís Montenegro diz que Portugal está atento à questão das tarifas anunciadas por Donald Trump para 8 países europeus. Tarifas que estarão em vigor até que seja alcançado um acordo para a compra da Groenlândia pelos Estados Unidos. Foi o que escreveu este fim de semana Donald Trump. O primeiro-ministro, questionado esta manhã, depois de ter votado, não se quis alongar sobre o tema. Lembra que não quer ofuscar o dia de eleições. Ainda assim garante que o Executivo está atento. Nós temos acompanhado esse tema de forma permanente, mas eu agora não falarei mais nada para não desfocar a atenção hoje dos portugueses naquilo que é a sua decisão soberana de escolher o próximo Presidente da República. Luís Montenegro a garantir que Portugal está atento às ameaças de sanções por parte de Donald Trump a países europeus. Não se quis alongar muito, também não quis falar muito sobre o assunto Paulo Rangel, Ministro dos Negócios Estrangeiros, que há instantes, e tivemos a oportunidade de acompanhar ainda há poucos minutos esse momento em direto, Paulo Rangel diz que nestes dias se impõe contenção por parte do Governo, garante também que a posição do Governo português está a ser articulada com os parceiros europeus. O Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que o Governo português está a acompanhar há um minuto os desenvolvimentos internacionais recentes. Nunca se referiu em concreto à ameaça de tarifas por parte de Donald Trump, mas diz que o Governo português está a acompanhar em particular as posições tomadas este fim de semana. Ora, foi neste fim de semana, de resto no sábado, que Donald Trump escreveu uma
uma mensagem nas redes sociais a falar das tarifas. Recorde-se que também hoje, esta tarde, vai haver uma reunião de emergência da União Europeia, precisamente para analisar a relação da União Europeia com os Estados Unidos. Este assunto, João, acaba também por marcar a atualidade. E o Coronel José do Carmo, a propósito deste assunto, diz que a Europa deve responder a Trump na mesma moeda. E com restrições mais técnicas do que as tarifas que foram anunciadas pelo Presidente dos Estados Unidos, foi no Gabinete de Guerra. O Coronel José do Carmo diz que a Europa deve reagir, uma vez que é importante não dar a hipótese a Donald Trump de se vangloriar. Provavelmente enviarem por tarifas, aquilo que é mais pragmático para os europeus é não lhe dar hipótese de fazer, fazer espetáculo interno e notícias em que ele possa parecer como um grande líder que afronta toda a gente. O que a Europa deveria fazer, na minha opinião, enfim, era discretamente, sem grandes parangonas, ir negociando e ir também impondo restrições não noticiáveis, mas daquelas mais técnicas. Declarações do Coronel José do Carmo, que diz ainda que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos pode, esta semana, considerar as tarifas de Donald Trump ilegais. Vamos esperar para ver o que é que o Supremo Tribunal diz na próxima semana, já era para ter dito já nesta sexta, o Supremo Tribunal americano, sobre as tarifas, porque se Trump ficar de repente sem a sua principal arma de extorsão, digamos assim, tudo vai mudar, não é? Portanto, tudo vai mudar. Trump não terá muitas capacidades de fazer, porque não vai, certeza, enviar os porta-aviões para a Groenlândia, porque nem sequer são lá precisos, não vai fazer nada disso, não é? A análise esta manhã no Gabinete de Guerra por parte do Coronel José do Carmo a reagir às ameaças de Donald Trump, para já dirigidas a 8 países europeus. Entretanto, a União Europeia convocou uma reunião de emergência para hoje e sabe-se que, entretanto, Carla, aqui a emissão em direto e o meu jornal acabou aqui de deslizar um bocadinho. Para hoje, em reação às tarifas norte-americanas anunciadas por Donald Trump, assim é que é. É isso mesmo. O objetivo desta reunião vai ser discutir a relação com os Estados Unidos, um encontro que vai decorrer em Bruxelas com os embaixadores dos Estados-membros da União Europeia, encontro convocado pelo Chipre, que detém este semestre a presidência do Conselho da União Europeia, e já ouvimos também, marcando este jornal, a garantia por parte do ministro português dos Negócios Estrangeiros de que Portugal está a acompanhar ao minuto e em concertação com os parceiros europeus a relação com os Estados Unidos e as ameaças de Donald Trump. E voltamos às eleições presidenciais. Inês Sousa Real já votou em Lisboa. Votou em Lisboa, fala aos jornalistas nas habituais declarações, acompanhadas agora pela CNN. E por isso mesmo, este é um dia de participação. Saiam de casa, venham votar, porque sabemos que poderá haver uma segunda volta, mas não é por isso mesmo que vão deixar de participar hoje. Falando na segunda volta, é que tem expectativas do que é que possa vir a acontecer? O que é que poderá vir a ser o cenário da segunda volta? Bom, antes de mais, temos a expectativa de que hoje se derrota a abstenção em relação à última eleição presidencial, até porque isso poderá também ser decisivo em relação à segunda volta, mas que independentemente das pessoas saberem que existe a possibilidade de haver uma segunda volta, que não deixem de sair para ir votar, porque estamos a decidir aquilo que vão ser os próximos anos, de um papel, o mais alto papel da nação, que nos diz respeito a todos e a todas ao nível da nossa qualidade de vida, seja no que diz respeito à promulgação de diplomas como o acesso à saúde ou à habitação, e por isso mesmo não é indiferente quem é que vai ser eleito Presidente da República. Nós hoje não podemos, evidentemente, fazer campanha eleitoral, mas é um papel que diz muito à estabilidade e não apenas à representação do país lá fora, em particular num contexto tão complexo como o que vivemos, de instabilidade geopolítica, de guerras a afetarem aquilo que é a estabilidade económica global. Por isso contamos com todas as pessoas para hoje virem votar, participarem, e se houver uma segunda volta, para se mobilizarem ainda mais para que haja essa votação também. Certíssimo, então foram estas as declarações. Inês Sousa Real é a porta-voz do PAN, votou em Telheiras, fazendo aquilo que fazem os líderes partidários nesta altura, que é apelar ao voto. As urnas abriram às 8 da manhã, ainda não há números da participação. Habitualmente a Comissão Nacional de Eleições dá os primeiros valores por volta do meio-dia, falta cerca de meia hora. Já estivemos mais longe, já está quase. Vamos ainda ao desporto neste jornal. Carla, o Benfica
venceu o Rio Ave nesta jornada do campeonato por 2-0, golos de Leandro Barreiro e um autogolo de um jogador do Rio Ave, Netói. E no final desse jogo ouvimos José Mourinho satisfeito com o desempenho da equipa que regressou às vitórias. Acho que os jogadores fizeram um grande jogo. Acho que é uma grande primeira parte dos jogadores, uma segunda parte não tão grande, mas equilibrada, boa, dominante, controladora. E se eu não estou errado, peço desculpa, temos mais pontos nesta jornada do que no ano passado, do que na época passada. José Mourinho, em declarações à Sport TV, no final desta vitória frente ao Rio Ave por 2-0. E hoje é a vez do Futebol Clube do Porto entrar em campo para o campeonato frente ao Vitória, que venceu muito recentemente a Taça da Liga. A equipa portista joga em Guimarães. A partida está marcada para as 8h30 da noite. Na conferência de imprensa de antevisão, o treinador do Futebol Clube do Porto, Francesco Farioli, diz que há qualidade no adversário e que para vencer é preciso que apareça o melhor Futebol Clube do Porto. A team that is capable É uma equipa capaz de dar a volta ao jogo, como aconteceu contra nós no Dragão. A partida nunca está acabada. Espero um início muito forte deles e temos de estar prontos. Precisamos de estar atentos e ter o nível de competitividade no nosso melhor. Já do lado do Vitória, o treinador Luís Pinto diz ter a receita para vencer o adversário, basta que a equipa se supere. Para conseguirmos vencer o Futebol Clube do Porto em nossa casa, teremos obviamente que nos superar, teremos obviamente que ter uma capacidade de trabalho muito alta, porque o Porto tem essa capacidade de trabalho no ADN deles, coloca o jogo numa vertente muito intensa, muito física. Luís Pinto, na conferência de imprensa de antevisão deste encontro, Vitória Futebol Clube do Porto, começa às 8h30 da noite. Ainda no desporto, é um dia importante para a Seleção Nacional de Handball, que pode hoje apurar-se para a ronda principal do Europeu. Quando jogar com a Macedónia do Norte às 5 da tarde, este é o encontro da segunda jornada do Grupo B. Depois da vitória sobre a Roménia, a equipa portuguesa pode assegurar já hoje o apuramento para a próxima ronda. Basta conseguir nova vitória. Recorde-se que Portugal está no Grupo B, com a Dinamarca, a Roménia e a Macedónia do Norte. A Seleção Nacional chega a este europeu depois de ter alcançado o 4º lugar no Campeonato do Mundo de Handball. E fechamos assim este Jornal das 11 com a edição da Carla Jorge de Carvalho.